Para com essas coisas de falar que as suas coisas não dão certo, que a sua vida não dá certo, que o seu projeto não vai para frente. Faz assim, fica aqui com Juju Motiva, que você vai entender qual que é o caminho que você precisa traçar para que você comece a ter sucesso na sua vida, nos seus projetos, no seu trabalho. Faz assim, enquanto a gente conversa, faz uma coisa que é muito importante para o canal. Se inscreve, deixa seu like, faz um comentário. Fazendo assim, o YouTube vai entender que os vídeos são importantes para você e a cada vez que eu postar, você vai receber em primeira mão. Vai aí, faz isso agora para a gente dar sequência no vídeo. Você vai aprender muito e vai entender sobre como você ter sucesso. Vamos para o vídeo? Aqui com Juju Motiva, a intenção é que você se discipline, se motive para que você tenha uma vida melhor, para que você trace um caminho de sucesso, para que você trace um caminho de realizações na sua vida, assim como eu faço todos os dias na minha vida. Todos os dias eu acordo para vencer, todos os dias eu acordo com a intenção de ser melhor do que ontem, jamais ser melhor que ninguém, sempre ser melhor do que ontem, uma versão melhor de mim mesma. E falando de sucesso, está bem definido para você o que é ter sucesso? O que é ter sucesso? Ter sucesso é ter muito dinheiro? É ter fama? O que é ter sucesso? Ter sucesso é ser bem-sucedido naquilo que você faz. É completar a sua missão, é completar o seu projeto, é completar o seu plano, é completar o seu trabalho, um estudo, seja lá a criação dos seus filhos, na vida pessoal. Ter sucesso é quando você consegue terminar com êxito o seu projeto. Isso é ter sucesso, ser bem-sucedido naquilo que você faz. Claro, para muitos ser bem-sucedido vai ser conquistar seu primeiro milhão, vai ser conquistar riquezas financeiras, para outros vai ser conquistar fama. Sucesso aí ele pode ser uma coisa muito particular para cada um, ele pode ser, não, ele é. Ele é uma coisa muito particular para cada um. Mas o sucesso ele é importante sim, porque o sucesso é quando você completa o seu plano de vida. Então, como fazer para ter sucesso? Por que uns têm sucesso e outros não têm? Será que é porque alguns foram escolhidos e outros não? Não é isso. Não tem escolha. Deus nos escolheu para termos sucesso. Uma vez quando a gente nasce, quando a gente já está aqui vivendo nesse belo mundo, inclusive, que a vida é bela, não é verdade? Viver é muito bom. Quando nós já estamos aqui, nós já fomos projetados para ter sucesso. Agora, o que você faz para você atingir o sucesso? Qual que é o caminho que você está traçando? Para você ter sucesso, você precisa de 4 coisas básicas. Disciplina é a primeira, resiliência é a segunda, motivação é a terceira e a quarta é ação. Disciplina é quando você faz o que você não quer para atingir aquele objetivo. Mesmo sem querer fazer, você vai lá e faz, porque você está disciplinado para o seu projeto. Eu não quero acordar cedo para ir para a escola, mas eu acordo. Eu não quero estudar para a prova, mas eu estudo, porque eu sei que se eu não estudar eu não vou ter uma boa nota. Eu não quero ter aquele trabalho em excesso, eu não quero passar do meu horário de trabalho, mas eu faço isso mesmo cansado, porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta para chegar, eu quero atingir o sucesso. Você precisa ter disciplina no que você faz. Resiliência, você não pode desistir. O problema vai vir, a situação ela vai vir para mim, ela vem para mim, ela vai vir para você, só que você não pode parar por causa dos obstáculos. Você tem que ser resiliente, você tem que se reinventar, ter força e entender que a queda é para levantar. O obstáculo vai vir. Pode vir problema financeiro, pode vir uma quebra de contrato, pode vir uma nota ruim, pode vir um término de relacionamento, pode vir um problema pessoal, enfim. Mas você precisa ser resiliente para completar o seu projeto. Motivação.
A motivação é uma coisa que você não pode esperar do outro. Sim, algumas pessoas vão te motivar, você vai procurar pessoas que te motivam, que falam coisas que te elevam, isso é muito bom, inclusive. Mas a motivação, ela tem que estar dentro de você. Você tem que estar motivado para viver, porque viver é bom, porque você tem um projeto a conquistar, porque você quer ter sucesso. Então você tem que estar motivado, é você que tem que estar motivado. Você tem que motivar outras pessoas, assim você consegue atingir o seu sucesso. E ação. Gente, precisa agir. Não tem como você concluir o seu projeto sem ação, sem ir lá e fazer. Se você esperar que alguém faça por você, você não vai conseguir. O projeto é seu. Você pode sim ter ajuda, você pode sim, deve, né, ter muita humildade, procurar ajuda, mas o projeto é seu. É você que tem que fazer. É você que tem que levantar e fazer o ID. Então, a quarta coisa é a ação. É fácil? Não é fácil. Eu posso dizer para vocês com muita precisão que não é fácil. Vocês já conhecem um pouquinho de mim. Eu me chamo Juliana, eu tenho 42 anos de idade, tem 25 anos que eu estou no mercado de trabalho. Eu estou vendedora, eu estou gestora de uma empresa, eu trabalho na área de saúde e posso dizer para você que não foi fácil chegar até aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada no que faço. Eu sou muito dedicada. Eu aplico tudo o que posso para realizar minhas tarefas. Eu aplico tudo o que posso para ter sucesso no que eu faço. Hoje eu posso dizer que eu não sou uma pessoa rica financeiramente. Não, eu não sou rica. Mas eu sou rica de muitas outras coisas. Eu sou rica de conhecimento no que eu faço. Eu sou rica de querer fazer que o outro seja melhor. Eu sou rica na minha família. Eu consigo ter uma vida familiar muito bacana com os meus filhos, com meu esposo, com meus irmãos. Então isso é uma riqueza muito grande para mim. Eu valorizo muito família. Eu sou rica no meu âmbito de trabalho. Eu tenho um bom relacionamento com os meus diretores. Eu tenho um excelente relacionamento com os meus colaboradores. Eu tenho orgulho da minha equipe, eu faço tudo com muito amor. Então isso é ter sucesso. E olha só, se eu contar para você um pouquinho de onde eu vim, você não vai acreditar que eu sou a pessoa que sou. Nessa empresa que eu atuo agora, tem 20 anos que eu trabalho. Se completaram 20 anos e está caminhando para 21 anos. Eu comecei como vendedora de perfumaria. É uma farmácia, uma drogaria que eu trabalho na cidade onde eu moro, aqui em Minas Gerais. Sou mineira, né? O sotaque não nega. Eu amo ser mineira, viu? Amo os tutus nossos aqui. Inclusive, fica um convite para quem não conhece Minas, vem para Minas, vem conhecer que é um estado maravilhoso. Então, falando ainda de sucesso, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui da minha história. Eu sou de uma família onde minha mãe teve 8 filhos, minha mãe já faleceu, foi uma perda muito grande que eu tive, um grande amor da minha vida, mas ela continua morando aqui dentro de mim. A gente precisa superar essas dificuldades da vida, não é verdade? E assim, eu gosto muito de falar da minha mãe, a Dona Isabel, uma pessoa que deixou muito exemplo para mim, uma guerreira. E ela teve sucesso, porque ela completou muito bem feito, inclusive, a criação dos filhos, que é o que ela tanto queria. Então, ter sucesso é isso, não é? Completar a sua tarefa com êxito. Como eu estava falando, eu venho de uma família de 8 filhos. Eu sou uma filha bastarda. Eu nasci de um relacionamento extraconjugal. Eu fui rejeitada. Então, eu tenho todos os motivos para que minha vida não tivesse dado certo. Eu tenho todos os motivos para que eu não tivesse sucesso. Eu tenho respaldo para isso, para falar, não, eu tive motivos. Minha mãe não tinha dinheiro, passar fome eu nunca passei, mas muita dificuldade. Ah, você é mais uma falando isso aqui para conquistar o público? Não, essa é a minha história, essa é a verdade. E quem me conhece e está me escutando sabe muito bem que é a verdade. E não é para me envergonhar, não. É para me orgulhar. É para me orgulhar de onde eu vim e aonde estou,
porque eu tenho certeza que eu sou um projeto de Deus. Eu quase fui abortada. Minha mãe, na dificuldade que ela teve, ela pensou em me abortar. Ela confessou isso para mim. Ela tinha a minha irmã, que tinha 1 ano e 3 meses de idade, e ela engravidou de mim. E de um relacionamento extraconjugal. Aí meu pai era casado com outra mulher. E ela ficou meio desesperada. E quando ela foi ao médico, e o médico disse para ela que se ela continuasse com esse plano, que ela poderia até conseguir me abortar, mas que ela também não iria sobreviver. E ela entendeu que o médico estava falando isso com ela para colocar medo nela. Ela conseguiu entender isso depois. Então ela levou a gravidez e assim eu nasci. E não foi fácil. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo, muitas responsabilidades. Minha mãe esteve doente, cuidei muito da minha mãe. Eu fui uma das que mais cuidei da minha mãe. Eu sempre acompanhei minha mãe na saúde, ficando perto dela, dando muito amor, porque ela nunca teve amor. Minha mãe, ela é uma mulher mais antiga, minha mãe faleceu já com 75 anos, então a minha mãe não conheceu o amor verdadeiro. Mas felizmente ela teve uma filha que soube amá-la. Se teve uma pessoa que amou e respeitou a minha mãe nessa vida, fui eu. Eu não tenho dúvidas disso. Porque eu sempre trabalhei muito o meu emocional, a minha inteligência emocional. Então, voltando para o sucesso, como que a gente trabalha para ter sucesso? Tendo inteligência emocional. Você tem que pegar a parte ruim das coisas e trazer para a sua vida como benefício de não aplicar aquilo na sua vida. Porque você já viu que deu errado. Para que você vai aplicar na sua vida se aquilo não vai te levar em sucesso? Você não tem que ver para crer. Basta você saber. Se você tem fatos conclusivos de que aquilo não dá certo, para que você vai fazer? Se você sabe que se você desistir do seu projeto, que se você não for disciplinado, você não vai conseguir, para que você vai desistir então? Se você sabe que aquele caminho é ruim, para que você vai lá e faz ele? Não faça. Aprenda com o exemplo do outro e faça diferente. E foi isso que eu fiz na minha vida. Em outro momento, eu vou falar mais um pouco da minha vida para vocês, de como eu consegui me superar a cada momento, mas neste momento aqui o que eu quero falar mesmo é sobre sucesso. Então eu dei uma breve explicação da minha vida para vocês, porque eu tinha todos os motivos para desistir da minha vida. Eu tinha todos os motivos para não ter sucesso. Eu tinha todas as desculpas, mas eu não quis desculpa. Eu não quero desculpa. Eu quero ser a Juliana que eu sou, a Juju Motiva que eu sou. Eu quero motivar você a ter sucesso. Eu quero motivar você a entender que a vida ela pode e deve ser diferente, que ela deve e pode ser melhor. E que você pode sim ter sucesso. E ter sucesso dói. Não é que o sucesso dói. O processo para se atingir o sucesso dói. Ele causa dor. Por quê? Porque você tem que se abster. Você tem que fazer as coisas mesmo sem querer fazer. Você tem que ignorar algumas coisas em certos momentos da sua vida. Você tem que deixar de gozar de prazeres momentâneos para pensar no futuro, para que você tenha um prazer a longo prazo e um prazer melhor ainda. Você tem que se ferir às vezes para poder conseguir se reerguer. Você precisa sobressair, sobreviver no mundo. Humildade não é essa humildade de falar baixo, de ser uma pessoa simples, não. É ser simples sim, mas é simplicidade de coração. É aprender a pedir desculpa quando errar. É aprender a reconhecer seus próprios erros. É aprender quando é o momento de parar ali e de reinventar o trajeto e não desistir. Isso é fácil? Não é fácil. Você precisa ser forte em alguns momentos. E ser forte não quer dizer que você não pode chorar. Não quer dizer que você não pode pedir o colo de alguém.
Não quer dizer que você não pode pedir ajuda, não, pelo contrário, isso é humildade. Quando você diz, sozinho eu não vou conseguir, mas eu preciso da ajuda de alguém. Ou da ajuda de alguém mais experiente, ou de se recorrer para aprender mais com alguém, ou da ajuda de um familiar, ou da ajuda de alguém no trabalho. Mas se você não estiver dando conta sozinho, peça ajuda. Tenha humildade, mas não interrompa o seu projeto. Não pare com o seu projeto, porque se você não parar, ele vai dar certo. Basta você aplicar a quantidade certa de disciplina, de motivação, de resiliência e de ação. Eu gosto muito de dar o exemplo da bailarina, essa profissional que eu admiro tanto. Inclusive a minha filha é bailarina, minha filha é de 7 anos, faz balé desde os 3 anos de idade. Eu admiro muito essa profissão e acho lindo, né? O balé é muito encantador. E eu gosto muito de dar o exemplo, por quê? Porque a bailarina, quando a gente vê ela aí no palco, fazendo o espetáculo, dançando, se apresentando, é muito bonito de se ver. Só que nós nunca paramos para pensar nos calos que ela teve que fazer nos pés e quantas vezes os pés delas ferem e dói para que ela consiga estar ali na pontinha dos pés dançando, para que ela possa estar ali rodopiando e fazendo toda aquela dança linda na pontinha dos pés. Quanto que ela deve ter sofrido com dor? Quantos calos deve ter feito? Será que já caiu? A gente só quer ver o espetáculo. E se der errado ainda critica. Ou elogia se der certo, né? A gente só quer ver o espetáculo. Mas a gente não para pensar na trajetória da pessoa. Por isso que muitas das vezes tem muitas pessoas que invejam ou que querem falar mal dos outros. E quando alguém tem um sucesso, seja esse sucesso pelo lado da fama ou pelo lado da vida financeira, é muito fácil o outro chegar e dizer foi sorte. Mas também o pai que ele tem, mas também a mãe que ele tem, porque nem todo mundo tem que nascer da raiz, né? Tem gente que ele já vem enraizado, que é quando a pessoa ele já tem uma estrutura, mas mesmo assim, quando a pessoa tem estrutura, se ele não tiver resiliência, ele não consegue se manter no sucesso. Muitas das vezes, isso facilita a chegada dele, mas isso não diminui a responsabilidade da disciplina, da resiliência e da motivação. E para quem começa de baixo, para quem começa da sementinha, é muito possível também. E pelo contrário, quem começa da semente costuma dar mais valor, normalmente. Não são todos os casos que se aplicam, mas normalmente quem começa da raiz dá mais valor. Quem precisa estudar e trabalhar ao mesmo tempo, quem é mãe e decide fazer uma faculdade para melhorar seu caminho profissional, como eu, por exemplo, que tenho 2 filhos, 3 cachorros, um marido, faço uma faculdade e trabalho como gestora em uma drogaria com 42 pessoas, 43 comigo. E gosto de fazer esse trabalho aqui para ajudar você a se motivar e ver que é muito possível. E tem outros trabalhos por aí que eu faço também, que são trabalhos motivacionais para ajudar as pessoas. E, enfim, esse é um projeto meu que eu amo e que eu vou dar continuidade enquanto vida tiver. E vou melhorar cada vez mais para levar para você a motivação necessária para que você se dedique e tenha sucesso na sua vida. Muitas das vezes você vai querer desistir e é super normal, tudo bem. Você só não pode desistir. Aí é o momento que entra a resiliência. Mais uma vez eu digo, você só não pode desistir. A vontade vai vir, porque não é fácil. Olha, muitas das vezes, para que a gente consiga chegar lá no sucesso, é preciso você se machucar. Como assim se machucar, Juliana? Vamos olhar pelo exemplo, um pomar. Digamos que nós temos 2 laranjeiras, uma que dá frutos e a outra que não dá frutos. Sendo que as 2 estão plantadas no mesmo pomar. E por que uma dá e a outra não? Como assim? Como que é isso? Deveria dar, não é verdade? Pode ser aquela parte do solo ali que não está dando certo. Pode ser
que ela não está sendo tão regada quanto a outra. Pode ser N fatores, mas uma ação tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita para que a outra consiga dar frutos. E a maior parte das vezes não é arrancá-la, não é matar a laranjeira que vai resolver, é podar, é quebrar os galhos, é mudar de adubo. Depois da poda, vai parecer que ela vai morrer. Você vai olhar para ela, ela vai estar murcha, ela vai estar às vezes parecendo que vai secar, mas é só questão de tempo. Espera alguns dias, continua adubando e regando, que aí ela começa a nascer folhas novas. Ela começa a crescer, ela começa a se reestruturar. E daí vai vir os frutos. E normalmente o fruto dessa laranjeira vai ser mais doce. Vai dar mais frutos que aquela outra que já estava dando. Porque ela passou por um processo. Ela se reestruturou. Ela teve que se reinventar. E aí ela ficou mais forte. Ela ficou mais forte. E assim é comigo e com você. Muitas das vezes a gente tem que se reestruturar. Tem que fazer podas na gente. Tem que mudar. E mudar dói. Tem que mudar a direção. Mas não tem que matar o seu projeto. Não tem que desistir da sua caminhada. Às vezes você muda um pouquinho a rota, sim. Às vezes você tem que voltar um pouquinho atrás. Sim, acontece. Mas não é para parar. Não é para matar seu projeto. Não é para desistir. Então, a partir de agora, eu deixo aqui para você essa mentoria, eu deixo aqui para você esse ponto de vista, essa maneira de você fazer as coisas que dá certo. Então, os 4 passos que você não vai esquecer sobre disciplina, que é o principal, resiliência, motivação e ação. Então, tenha uma constância no que você faz. Seja constante. Faça e faça e faça mesmo sem querer. Seja resiliente, seja forte. Se não deu certo, tenta de novo. Seja motivado, se motive. Se motive para a vida, se motive para os seus projetos. Se motive, seja um motivador de outras pessoas. E tenha ação. Então, o que eu deixo aqui para você são essas palavras. Vai lá e faz, porque dá certo.